Eu vou contar pra vocês por que que o UFC alinhou tudo perfeitamente pro UFC 300 e por que que tá muito cedo pra falar que o Charles é o próximo a disputar o cinturão. Galera, antes de eu começar a falar qualquer coisa aqui, eu vou pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo. Se vocês não gostarem depois, pode ir lá e mudar, deixa o dislike. Lembrando que vocês comentando alguma coisa e clicando no botãozinho de gostei, ajuda demais o YouTube a recomendar o nosso canal pra mais gente e a gente continuar crescendo, tá bom? Obrigado, valeu, vamos pro vídeo. Quando a gente olha o card do UFC 299 e do UFC 300, dá pra ver todo o trabalho meticuloso que o UFC faz por trás das cortinas, ali nos bastidores, casando as lutas e criando o cenário perfeito, não importa o resultado, para o futuro da divisão dos leves. Eu tô falando do Dustin Poirier enfrentando o Benoit Saint-Denis, do Charles enfrentando o Armand Tsarukyan e do Justin Gage enfrentando o Max Holloway. Eles criaram um cenário tão perfeito que qualquer um desses resultados começa a desenrolar para eles o futuro da divisão dos leves. Eles não têm perrengue para escolher quem vai ser o próximo a desafiar o campeão Islam Makhachev. O que o Charles falou é que está prometido, o que a gente acredita também é que está prometido que o Charles vai ser o próximo a disputar o cinturão. Agora, é muito cedo para falar sobre isso, porque vai depender de uma sequência de fatores e uma sequência de resultados. É muito importante lembrar disso. Se o Dustin Poirier vence bem o Benoit Saint-Denis, ele tá ali na boca de novo para uma disputa do cinturão. Ele nunca lutou com o Makhachev. E aí a gente ainda tem o Justin Gage lutando com o Max Holloway. Quando a gente fala dessa luta, a gente tem que lembrar que o Max Holloway não é o mesmo Max Holloway de antes e que o Justin Gage vem numa crescente, acabou de nocautear o Dustin Poirier. Agora, se o Justin vence, que é o que tudo indica que vai acontecer, a gente tem mais um contender para lutar contra o campeão. E aí a gente vem para a luta do Charles. Charles contra Armand Tsarukyan. Quem vencer essa luta também vai entrar ali na boca do gol para brigar pelo cinturão. Olha o que o UFC fez. Eles praticamente alinharam 4 contenders para essa disputa de cinturão contra o Makhachev. A gente tem o Dustin Poirier, a gente tem o Justin Gage, a gente tem o Armand Tsarukyan e a gente tem o Charles Oliveira. E aí o que vai acontecer? Não vai dar para dizer, não vai dar para achar, não vai dar para especular até a gente ver os resultados dessas lutas. Alguém me perguntou no Instagram esses dias, você acha que tem alguma chance do Justin Gage furar a fila e disputar o cinturão primeiro que o Charles? 100%, 100%. Vai depender de uma combinação de resultados. Primeiro, o Charles precisa ganhar. O Charles ganhando do Armand Tsarukyan, teoricamente, o Charles é o próximo, é o justo, é o que estava marcado e não aconteceu por uma infelicidade do destino algumas vezes, né? O Charles se machucou, depois o Islam estava machucado. Então, a gente precisa lembrar que, na verdade, isso é um passo para trás que deram para o Charles, porque agora ele tem que disputar uma vaga contra o Justin Gage. E aí vamos supor que o Justin Gage nocauteia o Max Holloway com um chute alto na disputa do cinturão do BMF. A gente já tá vendo o Islam Makhachev dizendo que preferia lutar com o Justin Gage em vez de lutar com o Charles. Isso quer dizer que ele tá fugindo do Charles? Pode ser, não por medo, porque é uma luta que para ele vai ser mais perigosa. Eu acredito que o Justin Gage é uma luta muito mais fácil pro Islam do que é o Charles. O Charles numa noite off ali é uma coisa, agora o Charles vindo para cima 100% treinado, preparado física e mentalmente para essa luta, ele traz uma sequência de outros problemas que o Islam de repente não precisa querer enfrentar. Eu não acho que ele tem poder de veto. Eu não acho que ele pode chegar e falar assim, com aquele cara eu não luto, eu só luto com esse. Isso não existe. O UFC que manda. Não, essa ilusão de que o campeão decide com quem ele vai lutar é bobagem. Isso aí não existe. O campeão pode dizer, de repente, eu preferia lutar com esse cara e o UFC analisa e tal. Mas se o UFC quiser, o campeão luta com quem o UFC quiser. E a gente já viu inúmeras vezes títulos sendo vagos e cinturões interinos sendo disputados sem fazer o menor sentido. Provavelmente o sentido é esse. Quem manda é o UFC. Agora, o Makhachev preferir lutar com o Gage não é muita surpresa, porque eles já passaram por esse camp, né? Com o Khabib, ele já treinou, é uma luta que eles já sabem como que vai se desenrolar, porque o Makhachev é uma versão praticamente um pouquinho melhorada do Khabib, né? De repente, ele não tem aquele poder de chão, mas ele tem uma trocação que o Khabib não tinha. Então, a luta vai se desenrolar mais ou menos muito parecida como foi contra o Khabib. Então ele prefere o Justin Gage do que o Charles ou do que o próprio Armand Tsarukyan. O que vai acontecer? A gente vai ter que, infelizmente, a gente não consegue fazer uma previsão do que vai ser feito. A gente vai ter que esperar
O UFC 299 vem primeiro, né? Então a gente vai ter que esperar ver o que acontece com essa luta. Eu acho que de todas essas lutas que foram casadas para alinhar o próximo desafiante ao cinturão dos leves, o Dustin Poirier é o que tem a maior pedreira. E agora, se o Dustin Poirier perde pro Benoit Saint-Denis, o Benoit Saint-Denis já tá ali também no topo para disputar esse cinturão. O UFC tem muito interesse no mercado europeu e o Benoit Saint-Denis tá ali dando sopa. Vamos supor que ele vence o Dustin Poirier, ele vai estar ali na boca do gol, vindo de uma vitória contra um top contender há anos. E não tem por que ele ficarem segurando muito esse cara. E aí vem o Charles, e aí vem o Justin Gage. A gente vai ter que esperar o UFC 300 acabar e esperar decidir quem que o UFC gostou mais. A verdade é essa. E vamos torcer para tudo dar certo. O Charles tem que vencer o Arman, senão o jogo muda completamente. Se o Charles não vence essa luta, aí o Charles cai pro final da fila e embola tudo demais, porque aí o Arman entra como contender e aí a gente vê o Justin Gage provavelmente disputando o cinturão depois da luta contra o Max Holloway. Ele vencendo, é por isso que eu tô falando. A gente não vai conseguir fazer previsão nenhuma até passar o UFC 299 e até passar o UFC 300. Infelizmente, a gente vai ter que esperar saber o que aconteceu na luta do Dustin Poirier, na luta do Justin Gage e na luta do Charles Oliveira contra o Arman Tsarukyan. Agora, a única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que o Charles não é o próximo da fila. Não tem o próximo da fila. A verdade é essa. Ninguém tá garantido como o próximo da fila. O próximo da fila vai ser o cara que lutar melhor no UFC 299 e no UFC 300 e o cara que o UFC achar que vai vender mais naquele momento. Se o Justin Gage aniquilar o Max Holloway e o Charles tiver uma luta morna contra o Arman, eles vão botar o Justin Gage por causa do hype que vai ser criado em volta dessa luta. Eles não vão botar o Charles só por merecimento. O Charles chega mais uma vez para uma luta, não apenas precisando da vitória, mas ele vai ter que vencer e vencer bem, para convencer que ele é o próximo a disputar o cinturão.